Servo do servo. Nesses dias em que as competições são cada vez mais acirradas, somos tentados a pensarmos somente em nós mesmos. Queremos o nosso sucesso, queremos os aplausos, os elogios e muitas vezes pensamos que somos a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Alguns julgam até que todos têm que o servir por terem um chamado ou uma missão dada pelo Senhor. Na realidade, todos somos servos de Deus. Pode ser que Deus tenha algo grandioso para fazer na sua vida, e esse algo grandioso pode muito bem estar nos bastidores, onde não se tem luzes e nem holofotes, onde não haverá elogios, nem fama, nem aplausos e muito menos reconhecimento. Mas o importante sempre será servir ao Senhor. E eu não estou falando apenas de obras ou ministérios nas igrejas. Refiro-me até em outros lugares, como a família, o nosso trabalho e a igreja também, é claro. Pode ser que venhamos a contribuir para que muitos servos e servas de Deus cresçam e sejam elogiados, aplaudidos e até ganhem fama. Pessoas que venham a ter muito mais reconhecimento do que nós, mas nada disso importa, nem para eles e nem muito menos para aqueles que não são vistos e nem são lembrados. O importante é servirmos aqueles que servem, porque no final das contas, todos estaremos servindo a Deus, o nosso Senhor. Hoje, nós vamos falar de um homem chamado Arão, que até foi reconhecido, mas foi servo de um grande servo de Deus chamado Moisés. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui na Devocional Personagens Bíblicos. Hoje nós vamos falar de Arão e o tema será Servo do Servo. Vamos ler a Bíblia? O texto está em Êxodo capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 10 e os versículos 14 a 15. Diz assim a palavra: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 14 a 15. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Aleluia. Irmãos e irmãs, hoje eu quero falar sobre este homem chamado Arão, que foi porta-voz de Moisés na grande tarefa de confrontar o faraó do Egito para libertar o povo do Senhor que estava na escravidão. Quando Deus falou com Moisés para ir até este faraó libertar o povo, Moisés apresentou a desculpa que não era muito eloquente, que não sabia falar direito, era pesado de boca e de língua. Alguns estudiosos até chegam a entender que Moisés tinha um certo problema de gagueira. Mas isso não foi desculpa para o Senhor, que logo arrumou o irmão de Moisés chamado Arão para ser o seu porta-voz. Deus disse que iria falar com Moisés, e Moisés iria falar com Arão, e Arão iria falar com o faraó. Ele seria a boca de Moisés. Deus seria então com a boca desses dois servos em direção àquele homem de dura cerviz que era o tal do faraó. Eu fico maravilhado, irmãos, em saber que o nosso Deus sempre dá um jeito para a gente cumprir a missão que Ele nos delega. Deus sempre vai colocar alguém para nos ajudar. E no caso de Moisés foi o seu próprio irmão Arão. E normalmente um irmão não gosta de ajudar o outro, né? E ele aceitou de bom grado, Arão aceitou de bom grado a tarefa de ser aquele que diria as palavras de Deus, mas vindas da boca de Moisés.
Arão foi lembrado pelo Senhor e tornou-se o primeiro sacerdote no tabernáculo. Todos os demais sacerdotes advieram deste servo do servo chamado Arão. E tudo começou com o seu coração cheio de alegria em servir ao seu próprio irmão, que era um servo do Senhor. Ah, irmãos, isso tem muito a nos ensinar, porque muitas vezes não queremos ajudar o outro a crescer, não queremos contribuir para que outros sejam aplaudidos e reconhecidos. Isso tem a ver com trabalhar o nosso orgulho, a nossa altivez. Isso tem a ver com que o reino de Deus cresça e nós venhamos cada dia mais a diminuirmos. Não é sobre nós, não é sobre quem ajudamos, não é sobre a quem servimos, é sobre Jesus, é Ele, é tudo por Ele e é tudo para Ele. Ainda que outros venham ser reconhecidos, elogiados e aplaudidos e nós esquecidos, isso não pode importar para nós. O importante é sermos servos, os servos dos servos, pois se alguém em uma grande missão, se tem alguém nessa grande missão, essa missão foi dada por Deus. E quando nós servimos a um servo, nós estamos servindo ao próprio Deus que deu essas missões a cada um de nós. Lembrando que nós, de repente, somos servos de alguém em determinada missão, mas quando Deus nos der uma missão, nós também vamos precisar de outros servos para nos servirem naquilo que Deus nos mandou fazer. A maior alegria dos filhos de Deus é servir. Então, sirva com amor, com dedicação, onde quer que você esteja, sirva, seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, no seu bairro, na sua igreja, nos ministérios de serviço na casa do Senhor, enfim, tenha o espírito de servo, coloque-se como um menor e no tempo certo o Senhor te honrará, sem contar que nem é por isso que nós servimos, porque o verdadeiro servo, ele não deseja honra, aplausos, elogios e reconhecimentos, ele quer apenas servir, esse é o seu prazer e a maior alegria do seu coração. Ele não vai ficar chateado, aborrecido, de mal, se não foi lembrado, se alguém não lembrou do nome dele, ou que alguém cresceu. Não. Isso é coisa lá do mundo que tem ciúme e inveja do outro crescer. Nós vamos aplaudir juntos e vamos elogiar aqueles a quem nós servimos, aqueles a quem nós prestamos um serviço para a glória de Deus. Amém? É assim a vida de quem é cristão. Não é fácil não, né? Em contramão ao que o mundo ensina. Mas vamos lá, é o nosso desafio diário. Vamos orar ao Senhor e que Deus nos ensine a sermos servos dos servos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela vida de Arão, que tem muito a nos ensinar aqui, meu Pai. Ele serviu ao seu irmão Moisés, foi a boca dele porque Moisés tinha lá os seus problemas na fala e colocou isso como desculpa diante do Senhor, mas o Senhor deu um jeito e arrumou um porta-voz para ele, que foi o seu irmão Arão, que com alegria no coração, cheio de alegria no coração, serviu a Moisés e serviu ao Senhor. O Senhor o honrou, Pai, mas, ó Deus, nós precisamos saber que nós não queremos te servir para a honra, nem ficar com ciúme ou inveja de alguém que está sendo mais honrado que nós. Tira isso do nosso coração, Pai. Nos ajude a aplaudirmos, a elogiarmos, a abençoarmos aqueles a quem nós servimos, seja na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, ó Deus, na nossa comunidade, nos trabalhos, enfim, Deus, em todas as coisas que nós nos coloquemos como servos, porque o Senhor Jesus veio aqui, tomou a forma de servo e nos serviu com a sua própria vida. O Senhor é o nosso maior exemplo. Mas Deus, que o Senhor possa então nos dar esse espírito de servo. De repente o meu irmão e a minha irmã têm estado aborrecido, chateado porque outros cresceram mais do que ele contribuiu e hoje ele foi esquecido, foi deixado de lado ou desprezado, mas faça ele entender que é o Senhor quem o honra, é o Senhor a quem ele está prestando o maior serviço. Assim nós oramos, ó Pai, que não haja
haja no nosso coração orgulho ou altivez, mas nós estejamos sempre prontos a louvar, adorar, servir ao Senhor, servir aos nossos irmãos, servir aqueles que estão te servindo nas missões que eles têm. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Que palavra abençoada. Seja servo dos servos para a glória de Deus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional, personagens bíblicos, todos os dias, 6 horas da manhã. Estamos juntos meditando e refletindo na palavra, aprendendo da palavra do Senhor com os homens e mulheres de Deus que nos deixaram tantas mensagens, não é verdade? Então peço a você que compartilhe e se inscreva aí nos nossos canais. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.